Bem, iremos aplicar agora o coaching em algumas possibilidades, algumas simulações da possível atuação da carreira de vocês aí, para quem ainda está no curso de graduação, né? Bem, suponhamos que alguns de vocês aí almejem abrir um negócio. Quero ser o meu próprio empresário, né? Quero ter um negócio, por exemplo, na área de produção de produtos agrícolas ou produzir um item alimentício e comercializá-lo, tá? O que eu preciso para tal, né? Como é que a gente pode pensar o nosso coaching a partir disso? Eu sei o que eu quero, né? Eu quero produzir esse produto tal, em 5 anos eu quero ser uma referência no mercado, em 10 anos eu quero exportar. Professor, eu já sei o meu ponto B, onde eu quero chegar, né? Um covô. Mas eu preciso saber um cotô, né? Pois bem, vamos analisar então um coaching, por exemplo, para vocês aí. Fundamental, claro, a gente vai ver nesse curso, elaborar um plano de negócios para montar esse estabelecimento, seja ele físico ou virtual. Já indico para vocês de antemão, a gente vai ter isso nas aulas de empreendedorismo, mas esse livrinho, O Segredo de Luiz, é um dos best-sellers na área de empreendedorismo e tal. É um romance, não vou contar os segredos, senão estrago a brincadeira. Mas assim, o legal desse livro é que de uma forma didática ele apresenta um conjunto de técnicas e estratégias para se fazer um plano de negócios. Isso é muito usual, claro, para os negócios tradicionais. O mercado de startup, a própria teoria do Lean Startup, vai revolucionar essa ideia de plano de negócio, que nós veremos também mais à frente no nosso curso, quando a gente falar das ditas teorias ultramodernas de administração. Mas fica uma dica aí para vocês, nesse momento, se capacitarem a respeito disso aí. A importância de se pensar um plano de negócio. Diria também a importância do próprio conhecimento de gestão, né? Principalmente para aqueles que não são da área de administração. 2 fatos emblemáticos que eu gosto de contar enquanto anedotas, né? Em uma das disciplinas que eu ministrei alguns anos atrás, na UFSJ, uma colega de vocês estava formando, né, na área de alimentos, e ela comentou comigo assim, eu peço todo final do semestre que a turma dê um feedback da disciplina. O que vocês acharam que pode melhorar e tudo. E aí ela deu um feedback muito realista, que ela falou: professor, gostei bastante da disciplina, só que eu não gostei o suficiente, porque você não me ensinou como gerir a empresa do meu pai. E assim, eu li aquele feedback, eu falei, né, de fato, talvez eu nem saiba, eu que fiz doutorado, provavelmente não vou saber gerir a empresa do seu pai, né? Mas depois ela veio me conversar comigo, né? E ela falou: meu pai tem uma rede na área de produção de sorvetes, né, uma cadeia, e eu preciso gerir essa cadeia. Eu esperava aprender, né, nessa disciplina sua de 54 horas. Claro que eu falei para ela, olha, essa disciplina é uma provocação inicial, né? Mas, na minha opinião, você está formando agora em engenharia de alimentos, a primeira coisa que você tem que fazer é um MBA, né? Que é o Master Business Administration, né? O Master Business Management, basicamente essa é a ideia, que no Brasil é uma especialização diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que você pode sair com a titulação de mestre. Mas é uma especialização. Falei para ela: corra, faça uma especialização em gestão de negócios, porque você vai gerir esse negócio do seu pai. Você não vai ficar no chão de fábrica produzindo, ainda que você vá produzir, já que você fez o curso de engenharia de alimentos para tal. Mas você vai gerir, você vai passar mais tempo da sua função lidando com as questões gerenciais, já que você é filho do dono, do que lidando com a produção. Ainda que talvez no começo você lide mais com a produção do que com a gestão. Então, a primeira dica que eu comentei com ela, né? Faça esse MBA. Diferente, talvez, de quem esteja assistindo um vídeo agora, que está formando em administração. Qual o sentido de fazer um MBA se você está formando em administração? Se nada mais é do que um Master's Business in Management. Nada mais é do que uma revisão dos conceitos de administração. Isso porque eu já dei aula em pós-graduação, né? Mas por que as pessoas em administração muitas vezes fazem o MBA, então? Geralmente fazem por network, por rede de contatos. Geralmente fazem porque a empresa está pagando. Se a empresa está pagando, pessoal, faça tudo, né? Mas se você tem que desembolsar, por que não mestrado, talvez, né? Então esse é um ponto a pensar se você é formado em administração. Agora, se você não é da área da administração, isso é muito interessante, porque vai te dar um apanhado das áreas do saber. Professor, mas isso tudo que você está falando aí, o que isso tem a ver com coaching? O que isso tem a ver com as técnicas de administração? Lembra da matriz fofa que nós comentamos antes? Quais são as suas forças e fraquezas? De um modo geral,
para aqueles estudantes, no nosso caso, né, alguém da área de agronomia, floresta, BIB ou alimentos, vocês possuem um grande conhecimento na área técnica, como fazer, mas o conhecimento gerencial geralmente é escasso. Por isso, qual que é a sua força? Conhecimento técnico, como fazer. Qual que é a tua fraqueza? Um conhecimento gerencial, como gerir. Então, nesse coaching vai a dica, pense no MBA, estude como montar um negócio, um plano de negócios, leia sobre isso. Tá? Então, nós estamos pensando em forças e fraquezas. Claro que a gente pode estender ainda mais isso. Por exemplo, uma fraqueza de vocês pode ser o seguinte: vocês não têm o capital para a abertura do negócio. Ou uma força, você vem de uma família que você tem o capital. Né? Uma fraqueza, o nome da sua família não tem tanto crédito assim para você fazer um empréstimo no banco. Ou o contrário, isso pode ser uma força. Eu tenho possibilidades de fazer um empréstimo no banco. Então, essas questões de força e fraqueza, elas são fundamentais para vocês pensarem onde vocês estão, né? Onde estou, até para traçar esses objetivos para onde eu quero ir. Ainda nessa realidade de quem quer abrir um negócio, a gente pode pensar nas oportunidades e ameaças. Por exemplo, hoje essa videoaula está sendo gravada em 2020. Nós estamos ainda no auge de uma pandemia econômica que provavelmente, o que é uma ameaça, né? Para não dizer quase que uma realidade, que muitos setores da economia nos próximos 2 anos provavelmente vão sofrer substancialmente da recessão que nós estamos vivendo aqui, talvez seja na casa de 4 a 5% do PIB brasileiro. Ainda não sabemos, né? Já que eu estou na pandemia. Mas isso é uma ameaça. Mas uma oportunidade pode ser o quê? A taxa de juros do mercado hoje está 2%. Claro que a gente sabe que a taxa Selic 2% não significa que lá na final, na ponta, vocês vão pegar 2%, né? Mas isso facilita que, em tese, o crédito pode diminuir e vocês podem pegar mais barato, o que pode vir a ser uma oportunidade. Oportunidade e ameaça, então, são as visões de futuro que a gente tem que fazer esse exercício, se analisar sobre esse caso aqui do nosso plano, da ideia de abrir um negócio. E o que o coach pode fazer nisso? Ele pode ainda, além da ideia que o senhor estava falando, professor, do planejamento estratégico, né? A gente pode pensar num conjunto de um planejamento, um plano de ação. Ou seja, eu quero abrir o meu negócio daqui a 5 anos. O que eu preciso em 5 anos para eu abrir esse negócio? Talvez eu precise de capital, talvez eu precise de conhecimento gerencial, talvez eu precise de uma rede de contatos, talvez eu precise do conhecimento do setor. Então, um plano de ação nada mais é do que um conjunto de ações, de táticas, né, para suprir as minhas perspectivas estratégicas, que eu posso elaborar ele ao longo desse período. Né? Ou então eu vou trabalhar um pouco para juntar uma grana e abrir o meu negócio e tudo mais. A gente vai ver, obviamente, né, nessa disciplina sobre plano de negócios, que a taxa de mortalidade de empresas no Brasil é gigantesca. Então, quem pretende abrir um negócio já tem que partir do pressuposto que vocês estão jogando contra a probabilidade, estão apostando contra a banca, né? Porque a banca geralmente leva, ou seja, a chance de vocês obterem sucesso, estatisticamente, ela é pequena. Né? Como vocês já viram até nas videoaulas anteriores, e principalmente nesse período de recessão que nós estamos vindo acompanhando. Mas eu não quero desmotivar ninguém aqui, não é a minha intenção, nem tampouco vender sonhos. Por isso que é a importância da gente pensar forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, o que vai ser um instrumento para vocês utilizarem aí dessa proposta do coaching para quem quer abrir um negócio. Vamos pensar numa segunda possibilidade. Isso, claro, isso é um breve preâmbulo só de como que a gente pode pensar isso. Professor, eu quero ser eu quero ser um acadêmico, eu quero ser um pesquisador. Se vocês levantassem essa questão há 4 anos atrás, eu diria, olha, as forças, ou melhor, as oportunidades são maiores do que as ameaças. Agora a gente pode ver que as ameaças dominam as oportunidades, já que a gente está vindo aí basicamente de uns 4 anos seguidos de cortes, né, em vários governos diferentes, né, de redução de gastos ou de remanejamento de gastos do governo, que parte desses cortes estão afetando a pesquisa e, consequentemente, a educação e, consequentemente, o número de vagas para quem quer fazer um concurso e atuar no setor público. Isso é uma ameaça. Nós vamos pensar nas possibilidades. Tudo bem. O que eu preciso hoje, enquanto estudante de graduação, para seguir um trajeto acadêmico? Eu sempre brinco, né, que é importante pensar desde o início, a partir de uma iniciação científica, já que a iniciação científica ela dá um conhecimento técnico de como escrever, de como pesquisar.
Poderíamos dizer que a iniciação científica ela contribui também para a escrita, você desenvolve um modo, uma técnica de escrita científica, né? Ela contribui, inclusive, para a alavancagem de publicações, já que o lema da academia é publish or perish, né? Ou seja, publicar ou perecer. E a moeda de troca da academia, principalmente a academia internacional, é a publicação. Então, publicar é fundamental, muitas vezes para conseguir, se eu quero ser um acadêmico, né, conseguir bolsas de pesquisas, de mestrado, doutorado, montar um bom currículo para me candidatar a uma vaga assim que eu tiver o gabarito de doutor hoje, que é basicamente um pré-requisito para se passar um concurso, principalmente nas engenharias. A área de medicina é um caso à parte, né? Mas hoje não. Hoje nas áreas de engenharias, basicamente o doutorado é um pré-requisito, o próprio edital estabelece isso. E eu sempre brinco, né, nesse processo de coaching, né, que é sempre bom vocês terem aí uma boa relação com o seu orientador, com a sua orientadora, com a rede de pesquisadores. Já que por mais que o processo seletivo para um acadêmico ele seja objetivo, ele também é subjetivo. Uma prova didática ela é subjetiva, né? A análise de currículo não pode ser subjetiva, ela tem que ser objetiva, ainda que muitas vezes não acontece. Por isso que temos uma enxurrada de recursos, né? E anulações de concursos e tudo mais. Mas a boa relação, o networking, ele é fundamental nesse processo, principalmente para quem quer atuar no setor privado. Bem, nós estamos traçando aqui nesse coaching alguns dos pré-requisitos necessários para tal. Pensando em você, então, né? Eu quero seguir uma vida acadêmica. Quais são as suas forças hoje? Você já fez uma iniciação científica? Você tem dominado a escrita? Você tem publicado? Como é que está a sua relação com os orientadores, que geralmente vão te indicar para o mestrado? E claro, lá você vai ter que fazer o mesmo caminho para um doutorado. Quais são as suas fraquezas? Você está no final do curso e ainda não fez uma iniciação científica, não tem artigos publicados? Talvez você tenha dificuldades para conseguir uma bolsa, né, de mestrado. Quais são as oportunidades? Eu diria que agora são baixíssimas no Brasil, né? Infelizmente, temos mais ameaças do que oportunidades. Não é um momento interessante para se pensar muitas vezes em seguir a vida acadêmica. Talvez por isso que os números de 2020, a título de ilustração, por exemplo, na Universidade Federal de Lavras, muitos dos programas prestigiados com nota 7, ou seja, nota máxima na CAPES, esse ano teve mais bolsas do que alunos. Ou seja, o recurso que é disponível para se cursar foi maior do que o número de vagas, ou melhor, o número de vagas foi maior do que o número de candidatos, né? Então isso tem mostrado que pode ser até uma oportunidade para quem está desempregado fazer um mestrado. Nesse ano de 2020, esse foi um fenômeno que aconteceu em vários programas das engenharias, né? O que pode ser uma oportunidade, mas por outro lado tem mostrado que o próprio mercado tem visto que a longo prazo esse setor ele tem carecido de possibilidades de inserção. Essa é uma ideia para se pensar, por exemplo, um breve coaching para aqueles que querem atuar, querem seguir uma vida de pesquisadores. Estou falando do Brasil, nada impede de alçarem outros voos mais altos, né? Por exemplo, eu quero ir para o Canadá, beleza, mas aí um pré-requisito para o Canadá, além do domínio do idioma, a titulação, é você fazer a solicitação do visto, né? E do visto muitas vezes permanente, o que muitas vezes leva 3, 4 anos para se conquistar esse visto, desde que você atenda os pré-requisitos necessários. Já que o Canadá, pegando o exemplo do Canadá, é um país que acolhe muitos estrangeiros, até para uma política demográfica, mas acolhe apenas os estrangeiros altamente qualificados, né? Claro, também houve uma adesão aí dos sírios, como a gente observou, né, na guerra da Síria desde 2015 e tal. Mas enfim, são questões a se pensar para vocês traçarem aí a carreira de vocês. E aí, como bom coach, o que vocês vão fazer hoje até lá na frente? Quais são os caminhos, né? Como vocês vão se organizar para cumprir esse conjunto de estratégias necessários? Bem, há uma terceira possibilidade, pelo menos, que você é um funcionário público, professor. Eu sei que os concursos públicos também estão reduzindo, né? Dependendo das reformas administrativas que nós observarmos aí, isso vai revolucionar, não necessariamente para o bem, a própria carreira pública, né? Mas eu quero seguir, eu quero ser um funcionário público, eu quero ter aí, gozar de estabilidade e tudo mais. Então, o que eu preciso disso? Eu brinco que é muito simples, talvez essa seja uma das questões mais simples de todas. Apenas uma dedicação basicamente exclusiva para tal, né?
E claro, você tem que acompanhar os editais. E eu ilustro o caso dessa imagem aqui. Espero que a minha amiga não cobre os direitos autorais, né? Ela entrou com a gente na universidade, isso em 2003, né? A gente formou no final de 2007. O sonho dela era ser fiscal da Receita, passar num grande concurso. Entrou na universidade, ela entrou com 17 anos, passou a universidade do curso de administração, estudando para concursos, não passou em nada, né? Depois ela formou, voltou para a casa dos pais, trabalhou numa terceirizada, mas continuou estudando, se eu não me engano, estudou mais uns 4 ou 5 anos. Basicamente 9 anos estudando, finalmente passou no concurso. Fiscal da Receita Estadual de São Paulo. Brinco que já aposentou. Ela teve esse planejamento, ou seja, ela se planejou para passar no concurso. Claro que aí entra as questões que a gente comenta nas videoaulas anteriores, o capital, né? Capital econômico. Ela teve o privilégio de morar com os pais, ela não precisou trabalhar, ainda que ela trabalhou um período, para pagar as contas. Ela não precisou cuidar dos filhos, porque ela não tinha filho. Ela simplesmente estudou, né? Eu estou brincando, a gente sabe que tem várias estratégias técnicas para estudar, para concursos, inclusive o uso de Ritalina, né? Enfim, né? Que são mecanismos para aumentar o foco nos concursos. Mas pensar o concurso é uma questão bastante estratégica. Pensar um concurso público envolve sim esse esforço de um planejamento a longo prazo. E aí perpassa, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quais são as minhas forças? Qual que é a minha bagagem de concursos? Eu tenho desempenhos bons em concursos? Quais são as minhas fraquezas? O que eu preciso avançar nas áreas, saber, já que os editais muitas vezes são específicos, né? Mas tem grandes áreas que perpassam esses editais. Então pensar essa questão coaching, ela é estratégica. Para quem pode, obviamente, para quem não tem que trabalhar e pagar a conta, né? Enfim, e também podemos pensar as pessoas que gostariam de entrar numa grande empresa. O que eu preciso? Brinco que não é um pré-requisito, acho que basicamente uma condição universal hoje é a questão do domínio de idiomas. Domínio de idiomas e de experiências no exterior. Muitos processos seletivos, poderia ficar até amanhã contando aqui, principalmente os processos seletivos trainees, isso é basicamente um critério quase que universalizado. Então, se eu quero trabalhar como trainee, eu preciso lembrar que a maioria dos trainees, eles contratam com até 24, no máximo 36 meses de formado, né? Então você tem 24 ou 36 meses para entrar nesse processo. Se candidatar, você poder candidatar, e essa questão do idioma é fundamental. Então você que está na graduação aí, quais são as possibilidades de você fazer um intercâmbio? Hoje o Ciências Sem Fronteiras não existe mais, a gente voltou para a minha época, que a gente chamava de work and travel. As pessoas aproveitavam os períodos de férias, pegavam uma grana com os pais, quem podia, ia para lá, trabalhava, usava o dinheiro do trabalho para pagar a passagem de volta e às vezes desembolsar os pais, né? Aqueles com menos poder aquisitivo. Quem tem grana não se preocupa, vai para fora, fica um ano, sustentado pela família, aproveita mesmo, né? Estuda idiomas e tudo mais, já que isso já faz parte do teu capital cultural, né? Então essa é uma questão fundamental. A outra questão que a gente sempre brinca é a questão do marketing pessoal, como se preparar para as entrevistas, que nada mais é do que a gente pode falar da inteligência emocional, mas que perpassa, consequentemente, as questões do capital social, ou seja, qual que é a minha rede de contatos, como que eu lido com essa minha rede de contatos, né? Eu tenho informações das pessoas que fazem parte desse processo seletivo. Se eu estou desprivilegiado nesse processo seletivo, se meu pai não é vizinho do dono da empresa, eu vou ter que me preparar para tal, né? E aí entra as questões muitas vezes do marketing pessoal, no sentido de compreender e estudar a empresa, né? Eu indico alguns livrinhos ali de técnicas de entrevista que é bastante interessante. Quando a entrevista funciona, claro, né? Quando não é carta marcada, muitas vezes, que o marketing pessoal ele vem representar essa ideia da importância de eu me preparar para uma entrevista, compreendendo quem é essa empresa, qual que é a origem da empresa, qual que é o mito fundador, qual que é o faturamento da empresa, qual que é o carro-chefe da empresa, enfim, estudar a empresa e estudar a vaga que eu estou me candidatando, né? Até para eu alinhar meu discurso e ver, claro, se eu tenho condições de competir a essa vaga. E claro, infelizmente ou felizmente, a política é fundamental nesse processo. Se você faz parte e tem acesso a essa rede, você está privilegiado. Se você não tem, o grande esforço é ou construir essa rede ou entender muitas vezes como que a dinâmica do mercado funciona para determinada organização.
Lembrando que não dá para a gente preparar da mesma forma para uma entrevista, já que cada organização tem a sua política organizacional. Mas, grosso modo, pensar essa estratégia, fazer esse coaching é fundamental. Quais as empresas que eu gostaria de atuar? O que eu preciso para tal? Né? A começar pela graduação que eu estou fazendo, muitas vezes a instituição que eu estou fazendo abre portas ou não. Se não abre, o que eu preciso me capacitar para tal? Pensar isso é fundamental. Todo final de semestre os alunos formam, né, na FSJ, eu tenho contato com alguns e infelizmente acontece isso. Muitos tentam treinar e falam, porra, professor, não tem como. Fui me candidatar, o indivíduo lá veio de uma instituição que é excelência no Brasil, morou há 2 anos no país e o cara fez estágio nessa empresa. Ele já vem de enfim, como é que eu vou competir? Então pensar essa questão é fundamental. Para quem não vem com esse capital cultural, econômico e social, vocês que estão correndo lá atrás, vocês vão ter que correr mais, né? Esse é o desafio. E pensem nesse aspecto, então, né? Quais são as suas forças, quais são as fraquezas hoje e como vocês podem construir essas forças e fraquezas, sabendo onde vocês estão e para onde vocês querem ir, né? Bem, quase um coaching aqui que a gente fez, né? Basicamente a gente fez um coaching, a gente poderia até falar que então a gente poderia até desenvolver o coach da arte do foda-se, né? Mas enfim, respondendo a nossa pergunta inicial, coaching, técnicas de administração, para mim parece um tanto quanto elementar que o que a gente está fazendo aqui são basicamente técnicas de administração que podem ter algumas pitadas que a gente vai ver nesse curso, de estratégias de motivação, até algumas estratégias ali comportamentais, né, que as organizações utilizam, ainda que na maioria das vezes exercidas pelos psicólogos, já que a legislação estabelece, e que pode servir para suprir as carências de vocês aí. Fecho a minha fala dizendo que nessa nossa disciplina de administração, pensem que esse conjunto de estratégias e técnicas, já que esse curso tem por objetivo, não é simplesmente para vocês responderem às questões da prova, mas isso pode servir para a carreira de vocês. Se preocupem com isso, já que o mercado é excludente e, como nós vimos em videoaulas anteriores, né, a maioria dos engenheiros não estão exercendo a sua profissão, que dirá os administradores, né, 85% não estão na área. Então, esse mercado excludente, corram muito para alcançar aqueles, se é que é possível, né, que já largaram na frente nesta corrida aí. Até mais.